Oh, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, Pai. E a cada dia vai sendo multiplicada pelo conhecimento da verdade. Obrigado pelos olhos do nosso entendimento, Pai, a cada dia sendo iluminados, para que nós possamos compreender de fato essa nova vida em Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, obrigado, Pai, pela sabedoria chegando, para que nós possamos saber conduzir nossa casa, nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, glória. Pode sentar, querido. Aleluia. Quem está pronto para essa noite aqui? Amém. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Glória a Deus. Eu estava falando hoje, rapaz, e estava pensando em não transmitir o culto, né? Até a gente não encaixou. Mas depois veio uma nota no meu coração. Eu sei que mais pessoas precisam ouvir o que a gente vai ouvir essa noite. Porque como Márcia estava falando aqui, né? Que a cada momento que a gente vem, senta num lugar como esse e atenta para aquilo que a gente recebe, nós nunca vamos voltar da mesma forma, sabe? Se nós chegamos a um lugar como esse e voltamos da mesma forma, isso pode ser uma sinalização, sabe? De que nós não estamos considerando tanto quanto aquilo que a gente vai ouvindo, porque eu quero te dizer uma coisa, sabe? Essa palavra tem o poder, né, de nos inclinar, de nos sinalizar, de nos trazer clareza com relação aos passos que nós devemos dar para ver aquilo que a Bíblia diz acontecendo na nossa vida. Na verdade, nós não estamos na igreja, não é somente para ouvir histórias, irmão, e se tornar um conhecedor da Bíblia, saber falar para os outros e não provar disso. Na verdade, a Bíblia diz que nós devemos provar e ver que Deus é bom. Você está comigo aqui? E eu posso te dizer, nenhuma das pessoas que a gente for ver como as personagens bíblicas, nenhuma delas provou algo de Deus sem que ela pudesse provocar isso, mover isso, fazer com que isso se manifestasse na vida dela. E nós sabemos que tem muita coisa que nós ainda não provamos, não conseguimos tocar, não é porque Deus está nos privando, é porque a falta de conhecimento nos leva até algumas vezes a ações limitadas. Você está comigo aqui? Mas eu posso te dizer uma coisa, naquilo que nós entendermos e andarmos, Deus vai fazer acontecer em nossa vida. Meu irmão, isso é uma das coisas, sabe, que está fechado comigo. Isso aí está fechado comigo. A Bíblia é a verdade, e aquilo que eu conseguir crer e andar de acordo, Deus vai manifestar o que Ele disse. Amém? Então, essa semana, né, ou nesses últimos sábados, dias, principalmente nos cultos de família, nós temos recebido coisas preciosas. Não sei se você anota, como o pessoal que passa por aqui ministrando, inclina você a fazer isso. Mas, na verdade, isso deve ser algo tão importante. Essa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é mais num tom de conversa, porque eu quero te provocar, desejar provar, sabe, aquilo que você tem ouvido. Não é somente uma questão de nós ouvirmos, irmão. E isso é algo que não acontece por acaso. As coisas na vida de ninguém acontecem por acaso. Essa semana eu ouvi uma frase que a gente fala aqui, né, de que quando as pessoas veem algo acontecer em nossa vida, de rapaz, de repente aconteceu isso. De repente, para quem estava de fora. Mas para quem estava de dentro, foi um processo de passo após passo, até aquele se manifestar lá. E é algo que nós precisamos entender, porque nós estamos de dentro, né, daquilo que a palavra, cada dia tendo a oportunidade de conhecer o que a palavra diz. E uma das coisas que me veio hoje, para estar ministrando ao teu coração, queria que você abrisse lá em 2 Timóteo, salvo engano, deixa eu ver aqui. Aleluia. E eu poderia pegar esse texto, não é, que você leu aqui, ou que nós lemos, na verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que a edificam. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu me ver aqui. Por favor. Pronto. 2 Timóteo, capítulo 2. E o versículo 7. Vai colocar aqui nisso? Coloca na revista e corrigida, atualizada, por favor. Aleluia. Eu queria ler com você a partir do versículo 4, tá bom? E nós vamos até o versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão bem aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra nos faz estar bem, amém, irmãos? Pode ter certeza disso. Se nós a cada dia buscarmos ela o tanto quanto Deus deseja, vamos viver uma vida abençoada mesmo. Tá aqui? Pronto. Eu quero ler a partir do versículo 4 com você, tá bom? E ele diz assim, vê. Nenhum soldado em serviço permite se envolver em negócios dessa vida civil, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro, diga, deve ser o primeiro. Aí ele diz, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Nesse versículo 7, que é isso aí que Paulo estava... Pode colocar o 7, por favor. Paulo estava dizendo a Timóteo, considera o que digo, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Eu quero pegar essa frase, considera o que digo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu acredito que uma das chaves, sabe, que vai fazer a nossa vida funcionar como Deus quer, é nós considerarmos aquilo que vamos ouvindo. Esse considerar vai além, não é, das quatro paredes da igreja, até porque é o menor tempo da nossa vida, eu acredito, que a gente passa, é na igreja. Acredito que se a gente fosse somar as nossas horas de sono, de celular, de entretenimento, de trabalho, nós iríamos ver que o menor tempo que a gente passa na igreja. Mas eu posso te garantir, querido, se nós considerarmos aquilo que ouvimos, vai ser o tempo que vai fazer a diferença em todas as outras áreas. E isso principalmente na nossa família. Hoje nós vivemos em um tempo onde nunca se viu antes, não é? Cristãos com uma atitude dúbia. O que é isso, pastor? É que existe uma atitude na igreja e uma atitude fora dela. Muitas vezes, ou isso pode ser que isso não aconteça com você, e a gente ora para que isso não aconteça, mas muitos filhos, irmão, de crentes, muitos parentes de crentes, muitas às vezes acontece de ou esposa ou esposo não pegarem firme naquilo que a palavra diz, por causa do comportamento que alguns filhos de Deus têm fora da igreja, na sua casa, no seu seio familiar, no seu meio de convivência. E nós precisamos entender que a consideração, aquilo que a gente recebe, vai nos levar a viver uma vida só. Nós não podemos, querido, viver uma vida de uma forma perto dos irmãos ou na igreja e outra forma dentro da nossa própria casa. Nós precisamos a cada dia, irmão, levar em uma consideração tão grande aquilo que recebemos, que nós possamos viver a nossa vida de uma forma que as pessoas que nos rodeiam, elas sejam ministradas pela nossa vida, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de falar, pelo nosso comportamento. Elas a cada dia sejam instigadas a desejar conhecer ou procurar saber o que é que está fazendo a nossa vida se tornar dessa forma. Porque é dessa forma que nós vamos poder viver o estilo de vida que Deus quer. Nós precisamos entender, irmão, eu disse aqui numa ministração da terça-feira, se não me engano, pode ser que você seja o único da sua família que tenha Jesus como Senhor e Salvador. E eu disse aqui, não se veja como se veja como o começo. Porque é através de você que Deus vai encontrar liberdade de ministrar a tua família. Talvez ele não assista no YouTube, não assista no Facebook, não leia nenhum livro, não leia nenhuma Bíblia, mas a sua vida é para ministrar a ele, irmão.
E isso nós precisamos a cada dia ter uma consideração tal pelo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, que leve cada um de nós a ter uma vida lá fora, expressando pelo nosso estilo de vida, pela nossa maneira de viver, em quem nós cremos, quem é o nosso Senhor, qual é o estilo de vida que Ele estabeleceu para nós. Porque senão eu vou te dizer uma coisa, nem a tua família vai estar na eternidade com você, se você não pegar firme nisso. Os teus filhos não vão estar lá. A tua esposa pode não estar lá, o teu esposo pode não estar lá. E eu posso te garantir que isso não é culpa de Deus, da palavra, nem do Espírito Santo. Às vezes pode ser consequência de um comportamento fora daquilo que a gente recebe, lá fora onde a gente está, ou muitas vezes dentro da nossa própria casa. Nós sabemos sim, né, que vão ter casos onde vão ter pessoas que não vão querer, irmão. Tem pessoas que vão dizer, eu não quero, estou vendo aí, essa palavra mudou tua vida, está fazendo tudo que tu não consegue fazer com a tua força, mas eu não quero. Vai ter pessoas assim? Vai. Mas eu acredito que quanto mais o mundo apertar e empurrar as pessoas para o sofrimento, esse número vai se tornar menor. Porque as pessoas estão procurando um alívio. Estão procurando alguma coisa em que elas precisem se agarrar. Estão procurando algum estilo de vida que não seja tão danoso, o qual as pessoas estão vivendo hoje. Você está comigo aqui? E esse estilo de vida existe, irmão. É por isso que a cada dia a gente vai vendo, é impossível a gente não ouvir ou ver alguma outra notícia do mundo, mas essas notícias, irmão, elas não nos metem medo mais. Porque nós sabemos que esse estilo de vida que a gente decidiu viver vai trazer consigo a proteção do Senhor, a direção do Senhor, a provisão do Senhor, irmão. O negócio é que muitas vezes nós, né, se não decidirmos viver dessa forma, pode ser que no dia mau nós não tenhamos nem estrutura para vencer o primeiro vento. E eu posso te garantir, sabe, olha, Deus não se move por pena nem por choro. Deus se move por fé, querido. E o que é fé, pastor? É andar de acordo com aquilo que a palavra diz. Por acreditar nela. Porque ninguém anda se não acredita. Eu posso te garantir uma coisa, vê. Aquilo que a gente não pratica da palavra é um grande sinal de que a gente não acredita que aquilo é verdade. Porque se a gente acreditar que é verdade, nós vamos viver independente que ninguém queira. Você entende o que eu estou falando aqui essa noite? E nós precisamos ter uma consideração maior, porque Paulo deu algumas instruções a Timóteo. Olha, o soldado não se embaraça com os negócios dessa vida, porque o seu propósito é agradar aquele que o alistou para a guerra. O atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as regras, ou não competir segundo o que foi estabelecido. Isso é uma coisa lógica. Ele diz, olha, o lavrador que trabalha arduamente, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo, considere isso. Por quê? Ele disse, se você não considerar, você não vai querer lutar segundo as regras. Você vai se embaraçar com os negócios dessa vida. Qualquer coisa vai te tirar dos princípios de Deus. Você vai questionar se você deve ser o primeiro mesmo a desfrutar daquilo que você está fazendo. Então ele diz, considere. Eu fui ver essa palavra considerar. Ela tem N sentidos, não é? Mas ela tem um sentido de você meditar nisso, de você pensar naquilo, de você não perder de vista. E nós precisamos, meu irmão, a cada dia entender, sabe, que a nossa vinda à igreja é com esse propósito mesmo. A minha pergunta é, hoje eu estava ouvindo o Luciano Sobreiro falar uma coisa interessante. Ele disse, olha, quando a nossa busca por Deus, ela permanece, toda busca por Deus começa por interesse. Mas quando ela permanece sem interesse, Deus vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida muito mais rápido. Eu não sei se é o Salmo 103, eu acho que é o Salmo 103, que a Bíblia diz assim, e Deus mostrou os seus feitos a Moisés, ou os seus feitos ao povo de Israel, e os seus caminhos a Moisés. E eu não sei se você entende, por que o povo de Israel era oscilante? Porque só buscava o Senhor pelos seus feitos. Porque Moisés não parou, mesmo infelizmente não entrando na terra prometida, porque ele buscava o Senhor para conhecer os seus caminhos. E se a gente juntar essas coisas com aquilo que a gente está ouvindo essa noite, não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque é necessário nós entendermos que daqui, dessa terra, a gente não vai levar nada que a gente possa conquistar. E Deus quer que nós sejamos conquistadores mesmo.
Deixa eu te dizer uma coisa, olha, se existe um Deus que deseja que nós sejamos bem-sucedidos nessa terra, Ele é o nosso Pai. Deus quer que a gente, meu irmão, cresça a ponto de nós termos transbordando para abençoar várias pessoas. Com o entendimento de que não vamos levar nada disso. Agora, as pessoas que nós podemos levar tem que começar pela nossa casa. Você está comigo aqui? Se nós não tivermos esse entendimento, eu vou te dizer uma coisa. Nós não vamos ter um comportamento firme. Nós não vamos nos posicionar quando for preciso. Nós não vamos ter ações para quebrar coisas. Porque eu fico pensando, né? Eu digo, olha, se nós ouvimos essa palavra, como a gente ouviu aqui algumas coisas nesses últimos sábados, eu lembro de algumas coisas, que tem coisas que nós precisamos quebrar, sabe? É aquilo que vem coisas para que a nossa carne queira se levantar e a gente diz, não, eu posso dominar você. Não vou agir dessa forma, vou agir como Deus quer. A diácono Lenia citou um exemplo aqui, né, de que ela veio sem aliança e o diácono Sivaldo disse, pode voltar a pegar a aliança lá. Ela disse, eu vou porque a tua graça, Senhor. Mas voltou, vamos embora para a bênção, está tudo certo. Se perder, perdeu, a gente adquiriu outro depois. Pronto, eu quero pegar esse exemplo para trazer ele para dentro de um relacionamento. Pode ser que você não tenha um bom relacionamento com o seu filho. E às vezes a atitude dele lhe irrita. Você vai dizer, rapaz, isso irrita é a minha carne. Eu vou quebrar isso porque eu preciso alcançar ele também. Pode ser que isso seja com a esposa, né? E a esposa, alguma atitude ou outra, ela queira irritar a pessoa e a pessoa diz, não, mas eu não vou preservar a unidade desse lugar, porque onde houver unidade, Deus ordena a bênção. Não é aquelas pessoas, às vezes eu converso com pessoas e eu vejo pessoas falando com prazer, rapaz, a carne reinou. Vergonha, isso é uma vergonha para um crente. Dizer que a carne reinou para um crente hoje é vergonha. Porque ele não foi comprado para a carne reinar sobre ele. Ele foi comprado para dominar a sua carne. Para colocar ela sob sujeição. Você está comigo aqui? E essa noite eu queria trazer para você, né? Queria pegar essa tônica aqui. Considera o que digo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de pensar que vai ver aquilo que Deus diz acontecendo na nossa vida, irmão. Se nós não decidirmos lutar segundo as regras. Se nós, por uma coisa ou outra, né, se embaraçar com os negócios dessa vida e achar que nós estamos agradando aquele que nos alistou para a guerra. Estamos não. E a gente precisa a cada dia entender isso para que a gente entenda, Senhor, eu ainda não estou lhe agradando nisso não, mas eu quero. É como a gente ouviu aqui, eu não tenho muita força para isso não, mas o Senhor disse que fortalece até o cansado. E eu vou pegar essa verdade e vou viver ela até o Senhor vir buscar ou eu partir daqui. Porque são essas coisas, querido, que nós precisamos nos posicionar para viver esse estilo de vida, irmão. Às vezes eu fico pensando, né, e a gente sempre fala isso. Essa semana, se não me engano, na quinta, o diácono Naldo ministrou aqui no Firmes na Doutrina, e ele falou uma coisa interessante. Olha, se você ainda tem esposo ou esposa que não vem para a igreja, tira um dia ou dois, fica em casa com ele. Fica em casa com ela, isso não é errado, Deus entende isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se você fica lá e não tem um comportamento com o objetivo de atrair aquela pessoa, você só está dizendo a ela, essa situação tua está boa, eu fico em casa contigo mesmo, está bom demais, não precisa tu buscar não, sabe? Assim está bem, fazendo com que aquela pessoa corra o risco de ir para uma eternidade sem Deus. Não, que também não é aquele negócio de dizer, a gente vai ficar em casa, bota aí no YouTube para a gente assistir a ministração da igreja. Não, vamos assistir uma pregação. Não, não é isso não. Estou falando no sentido de você ficar e dizer, rapaz, essa mulher vai ver que aquele cavalo agora é gentil. Vai ver que aquele explosivo agora é longânimo. Vai ver que aquela rixosa agora, ela sabe falar na hora e sabe calar na hora certa. Eu vou envolver ele porque eu sei que o meu testemunho, sem falar nada, como a Bíblia diz, né? Que a mulher pode ganhar o marido sem palavra, pelo seu bom procedimento. Você está comigo aqui? Não é uma coisa que a gente precisa, irmão, querer pregar, querer... Não precisa não, precisa não. A gente precisa, a cada dia, vivenciar de uma forma firme. Você está comigo aqui? E isso vai fazer com que o Espírito Santo... Quem crê no Espírito Santo aqui mesmo? Meu irmão, se você considerar o Espírito Santo, ele vai agir a seu favor. Como é que eu ativo o Espírito Santo, pastor? Agindo. O Espírito Santo nunca vai levar a gente a deixar a outra pessoa acomodada. Não,
tem problema não, meu filho. Olha, isso é assim mesmo, sabe? A pessoa decide quando quer. Mas eu também já fui jovem. Nesse tempo aí, olha, eu ia para as festas. Eu entendo você. Eu já me conformo sem você nem querer ir. Não, isso não é para se conformar, não. Porque vamos dizer assim, se Jesus voltasse hoje, quem ia para o inferno era só quem estava no pátio? Não, era até tinha alguns que iam correr o risco, mesmo estando na igreja. Porque não é lá o cá, não é essa condição não, querido. É a condição de compreender e considerar aquilo que recebe. Porque eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas que o diabo quer é que a gente não considere o que a gente ouve. Pastor, quando é que eu não considero o que eu ouço? Me diga logo para eu despertar. É quando a gente volta da mesma forma. Ah, tá bom, vou deixar Deus fazer a obra. Sim, mas Deus habita em tu. Aí tu acha que tu vai sair, Deus vai ficar lá fazendo a obra como? Deus vai fazer a obra através de nós, querido. Diga, é através de nós. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus não veio como aquele espírito, o reino de Deus. Não. Deus estava em Cristo, irmão. E Cristo, em comunhão com Deus, agia como o Pai queria, falava como o Pai queria, se movia como o Pai queria. Então, quando a gente vai considerando a palavra, nós vamos tendo essa compreensão para a gente se mover como o Pai quer. Uma das profecias que veio para o Novo Testamento foi que o Senhor viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora não era uma profecia que se cumpre automática, é pela ação daqueles que já conhecem a verdade. Nós precisamos, querido, considerar essa palavra, não é, de uma forma tal que a gente possa construir nos nossos filhos uma condição de cultura do reino. Hoje de manhã, eu sou meio ruim de chorar, sabe? Mas eu fiquei olhando assim, Márcia foi para a rádio, né, Raul precisou resolver algumas coisas, e eu fiquei incumbido de ficar esperando o Arthur acordar. Ele vai dormir tarde. E eu cheguei lá e 10h30. Arthur, ô pai, acorda aí. E ele, acorda aí para a gente ir buscar tua mãe, passear. Eu preguei todas as pregações. Aí ele, beleza. E ele ficou lá, eu vou ficar em casa mesmo. Consegui entrar em contato com o Alan para ele fazer o que eu tinha de fazer na rua e fiquei em casa. E o que acontece? Eu peguei e fui conseguir acordar ele quase 11h30. Acordei ele. E quando ele despertou, eu disse, ô pai, vamos orar logo, porque a gente vai se levantar para a gente se ajeitar para ir passear um pouquinho. Aí ele disse, não pai, a pessoa ora quando vai dormir. Não, meu filho, a pessoa ora quando você acorda também. Ele disse, não, quando a pessoa se acorda, a pessoa diz assim, bom dia Espírito Santo. Eu disse, vê, sem entendimento, vamos dizer assim, né? Mas eu digo, vê para aí, fiquei olhando assim, digo, meu Deus, vê como é, né? A semente que vai sendo lançada. Aí fazendo com que ele lá de 4 anos levantou, vamos orar. Ele disse, não, quando a pessoa acorda, a pessoa não ora não, a pessoa diz, bom dia Espírito Santo. Eu digo, então vamos lá, diga aí, bom dia Espírito Santo, vamos agradecer ao Espírito Santo porque não nos deixa, porque não nos abandona, porque nos ensina, porque nos fortalece, porque nos lembra. Você está comigo aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ah, pastor, não estou falando isso para você dizer que pastor é uma benção, não. Às vezes a gente nem fica falando sobre isso. Mas o que acontece? É aquele ambiente constante. É a influência. É o dia a dia. É as conversas. Você está comigo aqui? Porque isso precisa ser construído, irmão. Porque eu posso te dizer uma coisa. Deus não somente quer a mim, ou quer a Márcia, ou quer a fulano, ou a ciclano. Não. O Jesus morreu por todos. Para mudar esse estilo de vida e fazer com que as pessoas vivessem em família nesse mundo, os padrões que não são os padrões naturais. Você está comigo aqui? Mas são padrões que revelam Deus. Na sua maneira de falar, de agir, de se comportar. E às vezes a gente vai percebendo, eu não sei se você percebe, nós que ficamos à frente, vamos vendo, a gente vai vendo o quanto o diabo trabalha. Quando a mulher pega firme, o diabo consegue alcançar o marido e começa a querer frear ele. E fazer ele atentar para um monte de coisa, para que ele, de certa forma, se acomode e não pegue tão firme com a sua esposa. Às vezes ele se torna o primeiro empecilho. Às vezes é a esposa.
O marido pega e pega firme, quer buscar, às vezes a esposa vai ficando dispersa, e daqui a pouco ela se torna o primeiro empecilho. E vai roubando aos poucos, porque o diabo não é besta. Você sabia que o diabo não é besta? Eu acredito que o diabo não vai colocar nenhum marido, nenhuma esposa, para dizer para aquele que está se enchendo, escolha, ou eu ou a igreja. Vai ficar só quem disser isso, para quem está conhecendo. Agora o diabo vai dizendo, para que tu vai hoje? Fica aqui. E para que tu vai amanhã? Vamos para ali. E para que tu vai depois? Vamos para aqui. E vai minando, 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 minando. A ponto da pessoa nem oferecer resistência para isso. Isso às vezes é aos filhos. Ah, eu queria ir hoje não, porque... Tá bom, fica aí. Aí no outro dia, não, mas eu não queria não, fica aí. E o diabo está minando, querido. Porque o diabo sabe que essa vida não acaba aqui. Não, deixa eu te dizer. O diabo sabe que essa vida não acaba aqui também. Porque ele vem desde então e vai para depois, sem jeito mais. E às vezes nós, se não vigiarmos, vamos nos embaraçar com os negócios dessa vida. E o propósito de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Pastor, como é que eu agrado aquele que me alistou para a guerra? Vivendo com a minha família os padrões daquele que me alistou para a guerra. Podendo agir com os meus filhos, ou até mesmo com a minha esposa, não é? De acordo com os padrões daquele que me alistou para a guerra. Não é somente aquilo. Ah, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Buscar mais. Ter mais comunhão. Pedir mais estratégia. Perceber as direções. Porque o nosso objetivo é agradar aquele que nos alistou para a guerra, querido. Não é concordar com a acomodação de ninguém. Não é, não quer, não quer. Eu sei que vai ter pessoas que a gente vai dizer, pronto, você não quer, vai ficar sem querer até o último momento, mas vai saber que está disponível. Você está comigo aqui? Porque senão eu estava dizendo hoje, está gravado, eu ia falar algumas coisas aqui, se eu desligar, sai? Ou não? Sai não, né? E se eu desligar o... Oi, aleluia, pronto. É por isso que muitos filhos de Deus não desfrutam da vida abundante na sua casa. Não fazem nada. Se recebem uma palavra e não consideram o tanto quanto para botar força. Meu filho, vem aqui, senta aqui, por favor. Olha, eu sei que eu errei algumas vezes com você, eu até cheguei a te machucar, eu não conhecia bem a palavra de Deus. Na verdade, eu nem conhecia, hoje eu estou conhecendo, e a vontade de Deus é que eu possa me dar bem com você, se dar bem com você, meu filho. Nós precisamos manter um bom relacionamento. Eu sei que um bom relacionamento não se constrói somente com uma conversa, não. Mas no que depender de mim, nós vamos ter um bom relacionamento. É aquela mulher que vem e conversa com meu filho, é o seguinte, veja, eu quero o seu bem. Sei que você não entende isso ainda. Mas eu estou conhecendo um Jesus que pode mudar a nossa vida. Essa vida não acaba aqui. Hoje eu entendo isso, eu não entendia. Olha, se essa vida acabasse aqui, eu ia para a curtição contigo também. Porque acabou, já era. Mas eu sei que não é assim. Pode ser que você não entenda agora, mas eu lhe amo tanto que eu quero que você um dia vá morar com Deus. Mas sincera, aquela conversa que a Leninha falou aqui a semana passada, olho no olho, diga aí o que é que você está sentindo. Às vezes a gente não vai precisar dizer o que é que aí, vai precisar perguntar o que a pessoa está sentindo, não. A gente vai ter que falar algo para ele sentir Deus operando na vida dele. Aquele marido que chama a esposa, minha filha, vem cá. Pode ser que você nunca tenha vivido um estilo de vida como a gente viveu antes. Mas pode ser que você tenha vivido, vem cá, a gente viveu um monte de tempo da nossa vida bagunçado, não se dava bem, vivia brigando, separa hoje, junta daqui a 15 dias. Eu não quero mais viver assim, eu encontrei a maneira certa da gente não viver assim. Só quero que você pegue firme nisso. Não, mas não tenho mais o que não. Quer dizer que tu prefere viver daquela forma do que viver de uma maneira boa, tendo Deus operando na nossa vida? Você está comigo aqui? Pastor, essa é uma atitude de quem considera o que recebe, irmão.
Quem não considera o que recebe, continua vivendo da mesma forma. E eu vou te dizer uma coisa. Aí você vai ter que esperar sentado ou deitado, que aqueles que estão à sua volta e estão até perto de você, tomem uma posição de desejar conhecer Jesus. Porque tem que haver posicionamento, querido. Você está comigo aqui? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu poderia pegar, colocar o vídeo do culto de sábado, ou do culto de sábado faz 8 dias, a gente ia ser edificado do mesmo jeito. Ou até mais do que o que eu estou falando. Porque a gente está recebendo, irmão. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não considerarmos, é como que se nós não tivéssemos. Aleluia. E nós precisamos voltar a cada dia dizendo: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, eu vi o diácono Naldo falando aqui, uma das coisas, né, que tem levado ele a desfrutar de algo mais de Deus. Ele disse que o Senhor falou com ele: feche as brechas. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes pode ser que a gente ouça isso de Deus para viver bem na família. Feche as brechas. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu filho? Qual é o relacionamento que vocês têm? Qual é a atenção que você dá? Pode ser que você não dê atenção. Feche as brechas, começa a dar atenção. Pode ser que você não saiba falar, né, como deve se falar para que a pessoa sinta. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Às vezes você chega em um lugar, se você chegar em um lugar, mesmo você pagando, e você disser: por favor, deixa eu ver isso aqui. Quando a pessoa entregar: muito obrigado. Vai ter pessoas que vai ter prazer de atender você. Agora, se você chega pagando, diz: quanto é isso aí? É tanto, bota lá. Me dá aí. Só porque está pagando e é um cavalo, é. Quando chegar de novo lá, o pessoal diz: vai atender aquilo ali, que aquilo ali eu não atendo não. Mas a maneira que você se expressa, você vai conquistar as pessoas. Aí você se expressa de uma maneira para conquistar os de fora e os de dentro. Mas eu vou te dizer uma coisa: só age dessa forma quem considera. Quem não considera, continua da mesma forma. Nós vivemos em um país que tem a fama dessa cultura, que manda o melhor para fora e deixa o de segunda mão aqui. Talvez você esteja dando o tratamento de primeira mão lá fora e dando de segunda mão dentro de casa. Mesmo ouvindo de primeira. Porque nós não estamos ouvindo de segunda, estamos ouvindo de primeira, irmão. E se a gente considerar, eu vou te dizer uma coisa: te prepara para viver dias poderosos dentro da sua casa, querido. Você está comigo aqui? Porque Deus quer que a gente viva mesmo. Mas se a gente não se posicionar, não decidir considerar, e precisamos ficar vigilantes, porque o diabo é perito nisso, irmão. Às vezes o diabo quer frear uma família, ele sabe que o marido está bem, a esposa está bem, relacionamento está bem, começa a bombardear o filho. Quem está comigo aqui? Para que por causa do filho comece qualquer discussão. E aí, quando passa, porque os dois entram na pilha, o diabo diz: ponto, deixa o menino quieto, agora eu já peguei eles dois, vamos ficar aqui, só vocês dois mesmo. E a gente precisa ser vigilante. Quando a Bíblia diz que a gente tem que vigiar, não é somente porque não tinha nada para escrever lá neles: vou botar aqui, vigiai, ou ser de sobra e vigiai, para completar a frase. Não, irmão, é porque nós temos que vigiar mesmo. E isso eu posso te dizer uma coisa: só vigia quem considera. Eu estava dizendo a Márcia hoje. Eu digo: Márcia, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente precisa estar pronto para considerar o que Deus diz de uma forma tal. Aí eu disse um exemplo. Eu disse: vamos citar um exemplo aqui. Vamos dizer que alguém telefonasse para a gente agora e dissesse: olha, tem 4 pessoas aí na frente da sua casa, dentro de um carro, pronto para matar vocês. Na hora que vocês saírem, eles vão matar vocês. Então eu quero dizer uma coisa: se você pudesse sair pelo quintal, sair pelas telhas, correr, fazer alguma coisa, não saia de maneira nenhuma para ir pelo portão da sua casa. Porque tem algumas pessoas aí para matar vocês. E se a gente fosse orar ao Senhor: mas Senhor, o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que opera ao nosso favor. E Deus dissesse: saiam os dois agora para a calçada e comecem a dançar e a celebrar lá na calçada que eu dou o livramento. Será que a gente estava disposto a sair, sabendo já que tinha pessoas lá do outro lado já prontas para nos matar, sem nenhuma arma, somente para dançar e celebrar na calçada? Porque considerar isso. Senão nós iríamos vamos correr pelo quintal, não queríamos provar nada do Senhor. O Senhor falou: mas Senhor, eu vou sair sem nada. Não, pois deixa, é melhor, ou de outra vez, quando eu tiver mais convicção.
Porque às vezes Deus vai falar coisas conosco, meu irmão, que só vai ser ativada se nós agirmos, irmão. Graças a Deus, a gente sempre brinca, né? Ontem a gente estava lá em casa e estava todo mundo. Estava a Lance, Tainara, a Rauana e o namorado dela agora, eu, Márcia, todo mundo lá, a galera, e a gente estava dizendo, né? Vê como é bom. A gente está com todo mundo e a gente brinca, um abusa com o outro, faz aquilo outro. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é evangelho, querido. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é uma coisa que a gente, não, faz o teu que eu faço o meu. Não, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quantas pessoas que buscam a palavra, por não tomarem algumas posições de agir de acordo com aquilo que ela diz, falar de acordo com o que ela diz, não provam disso. Eu quero usar essa frase aqui o culto todinho, e está quase acabando já. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. Se não houver consideração, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Você vai continuar agindo da mesma forma, você vai continuar se movendo da mesma forma, vai continuar se ressentindo da mesma forma, vai continuar se enganchando da mesma forma, vai continuar se expressando da mesma forma, e nunca vai ver nada. Meu irmão, eu quero provar do que a Bíblia diz acontecendo, irmão. Às vezes, alguns de nós, não é, ficam com alguns sintomas de enfermidade, e o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos orar, Deus vai operar aqui. Não, vamos buscar, se for preciso, um impõe a mão na cabeça do outro e libera a palavra um para o outro. A gente toma remédio também quando é preciso, amém, irmãos? Estava dizendo a Márcia ontem, eu digo, olha, às vezes a gente, por não compreender, a gente quer levar ao extremo e acha que a gente não precisa. Eu sei que a perfeita vontade de Deus é que a gente nem tomasse remédio. Deus não fez Adão e Eva e disse, está aqui o guia da floresta. Está aqui o guia do Éden, a farmácia é 2 ruas à direita ali. Não, Deus não fez isso, irmão. E quando o povo começou contraindo algumas coisas, Deus disse, se você me servir, eu vou abençoar o seu pão, a sua água, vou tirar do meio de vocês as enfermidades, e o número dos seus dias eu vou completar. Você está comigo aqui? Então eu sei que por conta do homem tendo contato com o pecado, e a cada dia o pecado aumentando, e a prática aumentando, o homem foi sofrendo na carne, pessoas foram tendo sabedoria, e foram criando algumas coisas para fazer um paliativo, somente. Mas Deus criou o homem com a capacidade de se restaurar por si mesmo. Você leva um corte no dedo, lava com sabão amarelo, pode ser um corte desse tamanho, você lava com sabão amarelo, protege ele, daqui a pouco começa criando. Não é o remédio que faz criar carne. Não é o remédio que faz criar pele. A pessoa leva um machucão, a unha cai, fica pendurada lá, o cara arranca, bota um curativo para não infeccionar. Daqui a pouco a unha vai saindo. Se você descascar seu dedo aqui, não tem uma unha, um pedaço de unha desse tamanho aqui, que vai saindo, nem aquelas antenas de rádio, não tem? Que a gente puxava assim. Não tem, irmão. Se a gente descascar aqui é o osso. Mas Deus fez o homem de uma forma tal que ele perde a unha, daqui a pouco a unha vai saindo. Não sei de onde, não me pergunte que eu não sei. Mas a unha vai saindo, daqui a pouco está a unha de novo. Você entende o que eu estou falando? Isso em qualquer coisa. Você leva um arranhão, fica uma casca, carne viva, um buraco no joelho. Aí você vai botando remédio, daqui a pouco o couro vai crescendo, nascendo, cobrindo. Daqui a pouco está perfeito, do mesmo jeito. Você entende o que eu estou falando aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus criou, irmão, o homem, né, para crescer com uma família poderosa. Onde a esposa pudesse dizer, estamos juntos, marido, está pegado. Onde os filhos pudessem entender, pai, eu vou dar ouvido a isso que o Senhor disse aí, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Você está comigo aqui? Isso foi distorcido lá no Éden, irmão. E por toda a vida, até Jesus, diga até Jesus. Até Jesus. Você está comigo aqui? As famílias foram sem todos os princípios, crescendo distorcida. A gente ouviu aqui, né? A gente teve aula na terça, e eu estava vendo quando a gente foi, o pessoal foi pedido para citar nomes de pessoas más, de pessoas boas, né? Características. E interessante é que eu pude ver na leitura de alguns, né? Que alguns dos meninos citaram, não sei quem foi, disse o filho de fulano, que era mau. E fez isso com a irmã, e fez aquilo com o pai, e não sei o quê. E eu digo, a família nunca foi criada para ser assim. Por que estava assim? Porque a capacidade ou a condição não tinha sido dada ainda. Jesus não tinha vindo ainda. Eles estavam mortos espiritualmente. Mas com a vida de Deus, não. Ei, não, com a vida de Deus não, irmão.
com a vida de Deus, nós só não viveremos se nós não considerarmos. Se considerarmos, vamos viver. Porque eu posso te dizer uma coisa, com a vida de Deus em nós, a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, irmão. Ei, nós não fomos chamados para dizer, rapaz, olha, eu estava em casa, sabe? Mas aí o almoço demorou, aí a carne reinou. A carne reinou. Eu digo, ô bobônica do rato, essa comida, vou comer mais hoje aqui não. Vou comer fora. Aí o outro chegou e eu botei lá o almoço, sabe, tudo bem. Aí o marido foi e nem elogiou. Aí a carne reinou. Aí a carne não aguenta não, reinou. Aí, tá vendo? Tu elogia todo mundo, peste. Eu fiz teu almoço aqui e tu nem me elogiasse. É como que se fosse uma coisa boa. Ei, a carne reinar em crente é vergonha, irmão. A gente deve ter vergonha de dizer a carne reinou. Você está comigo aqui? Deve ser aquela parte vergonhosa nossa hoje. A carne reinou hoje em casa, vixe, quase que eu quebrava o prato. Eu ainda peguei assim, ó. Isso é vergonha para crente. Porque ele foi chamado para dominar a carne. Não foi chamado mais para ser dominado com ela. E isso é algo que a gente precisa ir exercitando. Você está comigo aqui? Mas precisamos considerar, irmão, aquilo que vamos ouvindo. Porque senão nós vamos se tornar aquelas pessoas que o diabo diz, hoje não considera não pode falar. Esse aí, aqui ó, esse é o cordãozinho dele, é aquele, não tem aquelas coleiras, né, que as pessoas passeiam com o cachorro, que não é aquela coleira limitada, é aquele cordãozinho que nem uma trena, não tem? A pessoa solta a trena, o cachorro vai lá longe, mas quando vem gente, aí ele fica aqui, vamos pertinho, e o cachorro quer sair, mas está preso aqui, mas quando não tem ninguém, o cachorro pode correr, que ela vai dando linha, não tem? Pronto, tem pessoas, irmão, que o diabo trata dessa forma, mesmo sendo crente. E isso não é para ser conosco, não. Não, isso não é, diga, não é para ser comigo, não. Não pode ser, irmão. Porque senão nós vamos viver uma vida oscilante. E o oscilante nunca verá nada do Senhor. Ou a gente pega firme, uma vez a gente estava lá em casa. E não sei quem foi que estava, parece que foi Rauana. Rauana estava com umas dorzinhas e tal. E porque reclamou, eu disse, espera aí, vem cá, senta aqui. Deixa eu dizer uma coisa, a gente vai fazer o quê? Quer ir na policlínica ou quer orar? Reclamar não resolve não. Ou a gente ora, ou vai lá e ora. Mas tem que fazer alguma coisa. Só reclamar não adianta, irmão. Esse negócio de dizer, não, mas isso é porque não sei o quê. Não adianta não. Ei, reclamar com quem não quer, com quem não se interessa, não adianta. Ou a gente faz algo, ou é melhor ficar calado. Porque reclamar não adianta. Diga, reclamar produz nada. Reclamar não produz nada. Pelo contrário, eu acredito, isso é uma opinião minha. Reclamar vai nos afastar a cada dia da atitude que nós temos que tomar para a coisa funcionar. Porque quem reclama vai se isentando de ter uma ação correspondente. Você está comigo aqui? Peraí, eu não vou reclamar não. Ao invés de eu reclamar, eu vou pensar mais um pouquinho como é que eu devo fazer aqui. Rapaz, é complicado conversar com esse menino. Eu tenho que arrumar um momento para eu sentar com ele e dizer, meu filho, veja, é o seguinte. Está tão complicado da gente conversar que a gente precisa entender isso aqui. Eu queria lhe dizer uma coisa, eu quero me expressar para você. Eu lhe amo, quero o melhor para a sua vida, quero que você se dê bem, quero que você cresça. Você tem potencial, é uma bênção. Agora, às vezes, tu não dá muito ouvido, não sei porquê. Se você quiser dizer, pode dizer. Pode ser que eu não saiba falar. Pode ser que você diga, é porque você não sabe falar, está falando que está tratando com bicho. Ah, então me desculpe. Vou começar a aprender a falar. Quem está comigo aqui? Você sabe o que é isso, irmão? É se esforçar pela unidade. Oh, aleluia. E por quê? Porque eu entendi, rapaz, se houver unidade aqui, o diabo não pode minar, não pode bagunçar. Pelo contrário, Deus vai ordenar a bênção. Mas se eu não entender isso, quero saber não, é porque também sou muito ignorante. Vai para lá, que eu fico na minha. Bom, tá bom, faça uma coisa, desapareça daqui. Adianta nada. É aquilo que desapareça, não. Apareça aqui e vamos resolver esse negócio. A gente tem que ajustar isso. Porque a gente precisa entender, é o diabo que está nos roubando. A Bíblia diz, irmão, que uma cidade, uma casa, um lugar dividido não subsistirá, querido. É uma questão de tempo. Não vai ser de repente. Vai ser a consequência de um processo. Você está comigo aqui?
Para quem está de fora vai dizer, rapaz, eu não acredito não. Ah, tu não estava de dentro? Se tu estivesse de dentro, dizer, nesse que rumo que vai despencar a qualquer momento. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Eu queria, pronto, a minha pregação hoje é considera o que digo. Palavras do Senhor ali. Você está comigo aqui? Aí preste bem atenção, eu queria, aí mesmo, se não me engano, é 1 Timóteo 4. Eu vou aqui e depois, quem chegar primeiro, bota ali. 1 Timóteo, capítulo 4. Acho que é isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Ou eu vou ler o 14 para a gente entender bem o contexto, tá bom? Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Nós sabemos que a cada dia o mundo vai levantar argumentos, vai levantar coisas, vai levantar situações para distorcer os princípios de Deus. Você está comigo aqui? Mas eu posso te dizer uma coisa, irmão. Nós podemos viver na nossa casa os princípios do reino, mesmo que todo mundo em volta viva segundo os princípios do mundo. As pessoas vão dizer, rapaz, eu não acredito não. Não tem hoje, mas não tem mais nenhum filho que respeite os pais hoje. Você diz, tem o meu. Rapaz, hoje essas mulheres empoderadas, sabe? Elas essa palavra submissão para elas saiu do dicionário. Saiu para as tuas, para a minha não. Rapaz, tem uns maridos, sabe, que querem aí você vai dizer, pode ser os de lá, o meu mesmo não. É porque tem casa que é assim, assado, você diz, lá fora, na minha não. Por quê? Porque lá a gente considera o que a gente ouve. Eu acho que eu estou pregando bem hoje, você podia dar uma amém mais animada. Estou brincando. Porque se não houver essa consideração, a gente vai desprezar, querido. E desprezar vai levar a gente a não desfrutar. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. E nós precisamos botar força nisso mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum de nós, irmão, eu queria abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Nós não podemos pensar que nós vamos desfrutar dessas coisas sem que haja princípio de desavença, princípio de contenda, sem que haja início de uma conversa mais acalorada. Não, isso aí vai acontecer. Fica bem tranquilo com relação a isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Às vezes as pessoas, naturalmente falando, elas sabem que quando elas apagam um foco de incêndio, elas evitam que toda a floresta se queime. Então, quando nós a cada dia entendemos que quanto mais rápido a gente apaziguar algumas situações, vai evitar de nós sofrermos um grande dano, mais rápido as situações serão apagadas, irmão. Serão apaziguadas, serão evitadas. Até o mundo já sabe de uma coisa, dois não brigam quando não quer. Quem está comigo aqui? Isso daqui nem está na Bíblia assim. Na Bíblia está escrito assim, enquanto depender de vós, tenha paz. Com todos. Não é nem se é com todos, envolve de dentro de casa também. Porque tem pessoas que eu digo, meu Deus do céu, às vezes as pessoas não lutam, não é, no sentido de colocar força para criar um bom ambiente dentro da sua própria casa. Digo, poxa vida, quer dizer que o bom ambiente... E tem uma coisa, viu? Quando algumas pressões acontecem, quando alguns resquícios de escassez chegam, é o melhor momento, às vezes, para fazer essas coisas se fincarem lá, porque quando a bonança chegar, não vai estar bem porque chegou bonança não, querido. Tem casal que para começar a brigar, só basta não ter o dinheiro no dia de pagar uma conta. Ah, foi porque tu comprasse no cartão naquele dia. Não, mas eu comprei porque tu mandasse. Não, mas tu dissesse que ia dar. Sim, mas eu não sabia que eu não ia receber. Não, mas não sei o quê. Começou a briga. Por causa de uma conta. Eu já vi situações no final da igreja, no final do culto. O menino sai para a calçada, aí corre para lá, corre para cá. Eu sei que tem algumas mães que vão conversar e não lembram mais dos filhos. Eu sei que tem. Estou trazendo um alerta para as mães hoje também. Mas às vezes o pai vai, pelo amor de Deus, olha o menino aí. E o menino é só meu, é? Tá cego, é? Pode olhar também, não é? Vai conversar na porta da igreja.
O pastor já tem que estar com o extintor. Tá bom, parou, calma, calma, calma. Deixa que eu olhe o menino de vocês para vocês não brigar. É o pastor quem tem que olhar o menino dos outros. Para não haver briga. Se for, a gente olha. O que a gente não quer é briga. Você entende o que eu estou falando? Mas às vezes é numa coisa simples dessa. Que o apaziguador pode dizer, olha, pronto, quando sair, os homens conversam ali, as mulheres conversam ali, geralmente. Mas eu sei que a gente tem um pescoço para ficar virando, para dar uma olhadinha de vez em quando. Aí quando não olha, o outro olha. Apaziguar a situação. Não vai precisar ficar dizendo, tu não pode, é só meu filho. Aí tu tá cego. Quer dizer que se é só meu. Aí quer dizer que se acontecer isso, a culpa é minha. Não, ninguém está dizendo que a culpa é de ninguém, não. É somente olhar. Você está comigo aqui, querido? Ou seja, às vezes uma coisa simples, meu irmão. Evita do casal ir para casa e quando chegar em casa, você falou comigo daquele jeito na frente do povo. Eu não vou respirar fundo não, para não sair nada por aqui. Mas ele disse, você falou muito assim comigo na frente dos outros. E às vezes a mulher ou o marido, né? Mas rapaz, eu não falei assim não. Você sabe o que você falou. Você sabe. Ou senão às vezes é o homem. Você está querendo me humilhar na frente das pessoas. Olha, da próxima vez, fique calada, viu? Mas como é que eu vou ficar calado? Tem que prestar atenção também. E você ainda está dizendo de novo. Eu não acredito não. Pronto, aí lascou tudo. Quem está comigo aqui? Então, meu irmão, tem coisas que são simples, querido. Que acontece pela consideração àquilo que a gente ouve. A gente precisa entender. A gente não está ouvindo isso aqui hoje. O diabo está dizendo, isso é besteira, leva na esportiva, besta. Umas besteiras dessa. Pronto, também. Para que a gente volte com a mesma consciência. Não, a pessoa só muda se quiser. Se não quiser, não muda não. Eu sei que tem gente que só muda se quiser. Mas se houver uma boa influência, vai ser mais fácil da pessoa mudar ainda. Ninguém muda, irmão, quando ela se sente acomodada. Não, eu vou te dizer de novo. Ninguém muda enquanto se sente acomodado. Eu nunca vou, irmão, motivar os meus filhos ou a minha esposa a mudar enquanto eu... É assim. Você que sabe. Está tudo certo. Está nada tudo certo. Tem que mudar nisso. Mas eu só mudo se eu quiser. Eu sei, eu não posso mudar por você, mas tem que mudar. Você está comigo aqui? Porque é assim, querido. Ou é como? Jesus faz a obra que eu vou embora. Jesus vai dizer, não, tá, a mala é tua, bota a rodinha e puxa. Quem está comigo aqui? É verdade, querido. Porque senão às vezes a gente quer que os nossos filhos, os nossos, sejam alcançados como? Aleluia. Que bênção, rapaz. Então vamos lá. Dentro das instruções que Paulo está dizendo a Timóteo, ele diz assim, vê. Eu quero ler a partir do versículo 14. Porque essa palavra dom, deixa eu te explicar uma coisa aqui, rapidinho, olha para cá, por favor. Nem sempre quando a Bíblia está falando de dom, está falando de dom ministerial, está falando de dom do Espírito. Está falando de uma capacidade que veio como presente para a gente desenvolvê-la para agradar a Deus. Você está comigo aqui? Sim. Aleluia. Então ele diz assim, vê. Nessa minha versão aqui, está na versão diferente aí, né? Está na João Ferreira? João Ferreira, né? Pronto. Aí eu vou ler nessa daqui, está quase parecido. Ele diz assim, não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Essa palavra dom aí, ele está falando de algo que Timóteo tinha recebido através de uma palavra profética com a imposição de mãos. Você está comigo? E ele estava mostrando, você precisa desenvolver esse dom. Se eu puder pegar Efésios capítulo 4, ele diz, olha, andem segundo a vocação com que recebeste do Senhor. Essa palavra vocação é uma tendência para, capacidade para. Você está comigo aqui? Essa palavra dom também é conhecida como a mesma forma. É uma coisa que você recebeu de Deus e você precisa desenvolver isso. Tem pessoas que têm seus dons e talentos, irmão, atrofiados. Isso não é para hoje. Mas eu quero abrir outro parêntese aqui. Tem pessoas que têm os seus dons e talentos atrofiados, porque nunca desenvolveram. Porque diz, não, mas é porque fulano nunca me deu atenção. Porque fulano nunca reconheceu. Porque Beltrano também a pessoa faz demais, o pessoal nem agradece, melhor não fazer mais nada. E ficam com aquilo que Deus deu atrofiado. Vai chegar um dia que Deus vai dizer, cadê o talento?
Não, mas porque fulano não reconhece. Não dê para fulano reconhecer, não. Dê para você fazer para mim. Você está comigo aqui? Então, por isso que tudo que Deus me der, eu vou desenvolver, irmão. Pode ser que você não goste, eu não tenho nenhum problema. Eu vou ter que desenvolver. Aleluia. Então, vamos lá. Deixa eu ir para cá. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. As pessoas que estão de fora ou dentro da nossa casa precisam ver algum progresso na nossa vida. A gente poderia entrevistar alguma pessoa que ficou na sua casa hoje, e ela poderia falar de algum progresso seu que esteja mexendo com a vida dela, provocando ela a querer conhecer o Senhor. Ou não, fulano, o único progresso que teve é que às vezes a pessoa está mais na igreja do que em casa. Somente. Às vezes eu até fico com raiva, sabe? Porque tem dia que fulano não quer nem ficar em casa, vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja. Por que tanto é que tu faz na igreja e tu não muda em nada? Então a Bíblia está dizendo, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Inclusive os de dentro. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Algumas versões diz da doutrina e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O propósito de Deus não é só alcançar a nossa vida. Na verdade, nós não podemos, irmãos, se ver somente como o único da nossa casa, se esse é o seu caso. Você precisa se ver como o primeiro. E aí, quantas pessoas da tua igreja quantas pessoas da tua casa estão indo para a igreja? Deus começou por mim, mas daqui um dia vai mais alguns. Quantas pessoas da tua igreja quantas pessoas de casa da tua casa vai para a igreja? Rapaz, só eu. Eu fico até pensando, sabe, tem hora que eu digo, meu Deus, só eu. Vai terminar eu desistindo, porque ninguém quer nada com Jesus. Não, está falando errado. Começou por você, querido. Agora, para que a coisa tenha continuidade, você precisa considerar o que houve. Aleluia. Aí ele diz, se tiver cuidado de si mesmo, a salvação não vai ser só para você. É para aqueles que lhe ouvem também. Agora eu te digo uma coisa, hoje a gente foi para a sauna à tarde, foi bem tranquilo lá, deu para botar um sonzinho para a gente ouvir, e eu botei uma música de um cantor lá, que as pessoas metem o cacete nele. E eu botei de propósito, irmão, botei lá, e até tem uma música bonitinha, melodia boa, botei lá, na hora que eu entrei, eu comecei, esse bicho aí, oxi, isso daí, menino, isso aí tomou uma da gota, e falou não sei o que, falou para lá, falou para cá, eu disse, meu irmão, eu botei de propósito, sabe por quê? Para vocês verem a responsabilidade que está sobre a vida de quem é crente. Porque não importa o quanto ele canta bonito, se a vida dele não condizer com aquilo que ele canta, ninguém vai dar crédito. Então deixa eu te dizer uma coisa, não importa o quanto eu prego bonito aqui, porque eu nem prego muito bonito. Mas se a minha vida não condizer, você nunca vai dar crédito, irmão. Não importa o quanto você saiba da Bíblia, se a sua vida não condizer dentro da sua casa, ninguém vai dar crédito a você. Não importa quantos dias você venha para a igreja, se a sua vida não condizer lá no seu local de trabalho, você vai ser mais um que vai ser jogado fora e pisado pelos homens. E nós precisamos a cada dia nos firmar nisso, querido. Eu não sei se você ouve isso somente por ouvir, já está acostumado, né? A gente sempre falou aqui que Jesus está voltando e Ele está mesmo. Nós não sabemos se é daqui a 50, 100, se é para a semana, se é daqui a pouco, nós não sabemos. Uma coisa nós precisamos entender, que quanto mais isso fica real para nós, mais ajuste a gente vai querer ter para a nossa vida, e mais força a gente vai colocar para alcançar os que estão perto de nós. Porque se vamos dizer assim, né? Se fosse hoje, agora, quantos dos nossos não ficaria? Ah, pastor, a pessoa só vai para Cristo se viver dentro da igreja. Tem uns que vivem dentro da igreja e já estão correndo o risco de não ir. Imagina os que nem vivem. Você entende o que eu estou falando, irmão? Porque não existe. Eu estava ouvindo algo ontem ali. O pastor Silas falou uma coisa, ele disse, olha, fora do corpo de Cristo não há vida, irmão. Não existe uma vida espiritual ativa em quem não congrega.
Não, eu vou dizer de novo para os que estão em casa agora. Não existe uma vida ativa espiritual para quem não congrega. As pessoas, o diabo consegue enganar. Não, você pode ser crente, você ouve mensagem, você lê livro, você lê Bíblia. E tem que fazer isso mesmo, querido. Quer dizer que esse é o argumento para eu não ir para a igreja? Está indo para a igreja, irmão? Estou não, mas eu estou lendo minha Bíblia em casa. Assim, quando tu ia, tu não lia na hora? Está indo para a igreja, irmão? Não, pastor, estou fazendo minhas orações em casa. Sim, quando tu não ia, tu não orava em casa, não era? Quer dizer que o orar em casa te isenta de ir para a igreja. Quer dizer que o ler Bíblia em casa te isenta de ir para a igreja. Quer dizer que tu compreender, ler 50 livros te isenta de ir para a igreja. Isenta não. Não tem isso na Bíblia. Isenção de ir para a igreja. Orar em casa, ler Bíblia em casa, ler livro em casa. Não tem essa isenção. Eu sou pastor, irmão. Preciso estar na igreja o máximo possível. Eu acho impressionante. Isso é comigo, sabe? Às vezes tem dia, semana teve um dia que eu não vim. E eu não venho e eu digo, e fica aquela sensação em mim. Rapaz, ixi. Às vezes eu tento me convencer. Calma, meu filho, também, pelo amor de Deus. Mas aquela sensação fica em mim mesmo. Isso é comigo. Eu sei que vai ter pessoas que tanto faz. Se vier tá bom, se não vier também está melhor. Mas eu acredito que essa deve ser a sensação que todo filho de Deus deve ter. Não é que a gente não, pastor, quer dizer que eu não posso nem ficar em casa. Claro que pode. E quem é que não pode ficar em casa? A gente pode. A gente pode viajar, passear, ter um momento de lazer. É para a gente fazer isso mesmo, irmão. Você entende o que eu estou falando? Agora que a cada dia tem aquele desejo, sabe? De dizer, rapaz, espera aí, são 24 horas. Eu durmo 8. Trabalho 14, faz 22. Aí 2 horas que eu tenho, meu Deus do céu. Então, o que é que eu vou fazer? 2 horas eu vou é para o meu momento de lazer mesmo. Aí já fica de fora a família e a igreja. Porque tu dorme 10, trabalha 12 ou 14. As outras 2 que ficam é somente para tu dedicar àquilo que não vai ter nenhum proveito. Você entende o que eu estou falando aqui? O que é que eu devo fazer, pastor? Busca a palavra, pede sabedoria a Deus, ajuste o teu tempo. Senhor, eu quero desfrutar do melhor dessa terra, mas eu também quero levar os meus. Porque se eu desfrutar do melhor dessa terra e não levar os meus, o resto que se dando. Não quiseram porque não quiseram. Não, Jesus não disse isso, irmão. Eu estava vendo 2 passagens hoje. Quando teve um homem que disse a Jesus disse, segue-me. E ele disse, deixa eu ir me despedir do meu pai, ou deixa primeiro eu despedir meu pai, depois eu te sigo. Aquele homem, ele estava dizendo, olha, esse despedir do pai era quando o pai morresse. Jesus disse, olha, eu quero que você me siga. Ele disse, Senhor, vamos fazer assim? Eu quero. Agora, eu só posso fazer isso depois que meu pai morrer. Depois que meu pai morrer, eu posso lhe seguir quando o Senhor for. Jesus disse, não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quando Eliseu passou, ou Elias passou e jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. E a Bíblia diz que quando Elias jogou a capa sobre Eliseu e disse, segue-me, Eliseu disse, deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. E ele disse, pode ir. Mas você já sabe o que aconteceu com você. E ele foi lá, se despediu dos pais, fez uma fogueira com as juntas de boi, pegou os boi, matou tudinho, fez um churrasco e depois seguiu Elias. Porque ele não estava dizendo, eu vou agora só depois que meus pais morrerem. Não, ele disse, eu vou somente me despedir deles e vou voltar rapidinho. E tem uma coisa, isso aqui nunca mais eu volto para isso. Vamos logo quebrar isso aqui e fazer um churrasco, porque eu não vou ficar querendo me embaraçar com as coisas dessa vida, não. Você entende o que eu estou falando aqui? Então a gente precisa cada dia, sabe, se posicionar, irmão. Talvez a gente precise começar por dentro de casa. Rapaz, eu preciso afinar essa interação, essa comunhão, essa compreensão, essa atenção. Talvez eu precise deixar de ser mais ranzinza. Talvez eu precise estar mais pronto para ouvir, tardio para falar e ainda tardio para se irar. Porque qualquer coisinha fulano se irrita logo. Se ira logo, fala logo besteira. Então pisa no freio, puxa o freio de mão. Usa o domínio próprio. Só cresce quando a gente usa. Não, eu vou dizer uma coisa para você. Nada que Deus nos deu vai crescer sem que a gente exercite. Tem pessoas que há 50 anos explosivos do mesmo jeito. É porque eu sou assim, sabe? Eu digo mesmo. Quantos anos tu tem de crente? 10. E nunca assim, mudou nada nisso, não. É desse jeito, direto.
Porque se for aprendendo e conseguir me segurar dessa vez, vai crescer mais um pouquinho. E segurar da outra vez, vai crescer um pouquinho. Daqui a pouco as pessoas que vão estar perguntando, vai dizer nada não é? Não, a Bíblia diz que a pessoa tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Na era do homem, a justiça de Deus não opera não. Então, peraí, tem o tempo e o modo de falar. Eu vou falar sobre isso aí, mas irado não. Não é assim não. Você está comigo aqui? O assunto não vai mudar, o tom dele, o clima, o diabo não vai ter brecha nesse assunto aqui não, eu vou falar dele ainda. Agora se eu for falar, o diabo, eita, chega. A gente embora confusão e contenda, pula aqui no meio, os dois demônios. Aí pula e vai tirar onda. Daqui a pouco distor que não aguento fulano. A outro também, todo do mesmo jeito. Por quê? Porque não considera o que houve. Se considerar o que houve, meu irmão, a gente bota força. A carne chia. E a gente diz, não me domina. Eu não vou exaltar a minha carne, irmão. É porque, sabe, eu sou pastor, mas tem hora que a carne reina. Aí o Satanás gosta. Não. Eu não fui chamado para ser dominado pela carne. Pastor, mas não tem área? Tem, um mói. Mas o que é que vai fazer? A cada dia continuar buscando para dominar elas, como já domino outras. Nisso a gente vai poder desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, começando de casa, irmão. Marcinho faz um tempo, mas falou uma frase aqui, né? Que aquele que você tolera nunca muda. E é verdade. Eu só quero ler um texto aqui para a gente encerrar. Porque eu posso te dizer, viu, meu irmão? O Filho de Deus, ele precisa, sabe? Botar força mesmo. Eu te garanto, irmão, tá até estiado, vou orar para chover. Em nome de Jesus. Tá até estiado, mas se tivesse chovendo, eu ainda ia apostar com você que ia dar mais de 50 mil pessoas. Chovendo, com lama. As mulheres deram chapinha de 4 horas da tarde, ia com uma bolsa de plástico na cabeça, mas ia. Arriscado levar um pisão no pé, uma tapa, uma passada de mão nos glútens, ou em outros lugares. Quem está comigo aqui? Não tem problema. Eu estava dizendo hoje lá onde eu estava. Eu digo, vê mesmo como é as coisas. A pessoa vai, fica no lugar parado, sentado, sem ninguém incomodar, só ouvindo a palavra de Deus e o povo ainda se tora. Para ir levar pisão no pé, passada de mão, arriscado levar outras e outras coisas, o pessoal não está nem aí. E deixa eu te dizer uma coisa, veja, é uma questão de natureza. Quem mia, mia, quem late, late. Você está comigo aqui? O que é triste é quem mia, miar com força e quem late ficar miando também quase. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eu queria somente ler aqui para a gente encerrar. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Olha, nós estamos vivendo nos tempos, irmão, de que filho de Deus ou é intenso ou só vai servir para as pessoas dizer, eu sabia quando tu era, tu não... Mas hoje, misericórdia. A pessoa vai dizer, é porque não vale muito a pena não, sabe? O povo não valoriza, o povo não reconhece, o povo não sei o quê, o povo não vê. E o povo e Deus. Eu não vou viver essa vida para minha esposa ver, não. Eu sei que ela vê, que ela está perto de mim. Mas eu vou viver essa vida para Deus ver, irmão. Você está comigo aqui? Ah, mas é porque... Não, eu não... Meu irmão, pelo amor de Deus, eu já entendi que se eu viver para Deus, eu conquisto ela. Estou conquistando a cada dia, né, minha filha? Espero estar. Estou brincando. Mas é verdade, querido. Porque isso vai se tornando uma cultura dentro de casa. Aconteceu alguma coisa, qual é a primeira reação? Vamos orar. Não fique isento de dar um remédio não também. Pai, vem cá, esse remédio aqui opera em quê? Esse provoca efeito colateral. Em nome de Jesus, não vai provocar efeito colateral. E não provoca mesmo. Você está comigo aqui? Pronto, acabou. E da próxima vez, se tiver mais crescido, já não vai mais tomar. Agora a gente resolve com oração. E não está crescido ainda, corre e leva na policlínica. Qual o problema? Ninguém está pecando, não. O que a gente não pode é ficar andando nessa cultura que o mundo anda. Senti uma dor. Eita, fulano morreu com essa dor. E agora? Cada um vai morrer com um negócio. Eu mesmo vou morrer com nada, vou partir para a glória. Amém? Vai dizer, o coração parou. Foi não, foi porque a quilometragem foi zerando, zerou, ponto, acabou-se. Tem que parar alguma coisa, amém, irmão? Então, sem aperreio.
Vamos lá, vou encerrar com esse texto aqui. Colossenses capítulo 3, na versão A Mensagem. Essa versão é bênção em tantos textos. Aleluia. Posso ler? Vocês não estão com essa versão minha. Agora preste atenção aqui, tá certo? Vê o que ele diz aqui. Eu já decorei na versão que a gente lê aqui, né? Que ele diz: se portanto se ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, pois Cristo, né? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí vê o que ele diz nessa versão aqui. Ele diz assim, vê. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida, diga a nova vida. Vê o que ele diz aqui. Se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Você está falando sério em ser crente mesmo? A pergunta é essa aqui essa noite. Eu não quero que você me responda, é com você. Você está falando sério em ser crente mesmo? Se você está falando sério em ser crente, a gente vai saber pela sua vida. Haja de acordo com o que você disse que está falando sério. Não, eu estou falando sério. Aí qualquer coisa, e nunca muda. Evangelho é mudança, irmão. Não é um acessório. Eu tenho um acessório aqui, como é o nome dele? Evangelho. Evangelho não é acessório. Eu gosto de ir para a igreja. Está fazendo do evangelho somente um acessório. Não funciona. Evangelho é mudança de vida. Vamos lá. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absolvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas na perspectiva dele. Eita glória, irmão. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Olha, pode ser que você esteja vivendo um relacionamento com o teu filho dilacerado. Se você começar a ver as coisas na perspectiva de Cristo, e você começar a agir de acordo, o diabo vai ter que deixar de se andar ali, abrir espaço para você restaurar aquele relacionamento. Se você não consegue se entender com a sua esposa, porque um não aguenta ouvir a voz do outro, porque um quer cobrar mais do outro, então para um pouquinho, busca ao Senhor, comunhão, e você vai ter a oportunidade de falar e ajustar a situação. Porque essa é a vontade de Deus. Não é a vontade da igreja não, irmão, do pastor não. Eu estou muito bem, obrigado, com a minha esposa. Melhor do que o que muita gente imagina. Você está comigo aqui? Não é isso não é para mim não, é para a gente. Porque é bom viver bem, irmão. Mas quando é que isso acontece, pastor? Quando a gente considera o que fala. E quando considera o que fala, mesmo tendo raiva, não desconsidera. Mesmo ficando irado, não desconsidera. Porque não é porque a gente considera o que a gente fala que a gente não vai ficar com raiva, não. Tem hora que a gente fica. Agora a Bíblia diz, se ire, mas não peque. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque tem gente que bota a culpa em todo mundo para não querer viver como Deus quer. E naquele dia não vai ter... Sabe por que eu não fiz mais, Senhor? Por causa de fulano, por causa de cicrano, por causa daquela rua, por causa daquele bairro, daquela cidade. Eu disse, não, tudo que você precisava estava dentro de você. Pronto. Não viveu melhor porque não se dispôs. Melhorando, porque não considerou. Se considerar, vive, irmão. E eu digo uma coisa, olha, para a gente encerrar mesmo. Considerou, quando começa a viver, vai desenvolver isso. Não é considerou num dia, no outro já está transformado. Sajan transformou-se, não. O primeiro passo é considerar. Quando age sob aquela consideração, a coisa acontece. Você está comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Fica de pé.